Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 84, o salmista começa dizendo que quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece. E no versículo 10 ele fala, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios, vale mais que 1000. Então, meu irmão e minha irmã, nessa noite, você, apesar da chuva, apesar do frio, você conseguiu estar aqui e você escolheu a melhor parte, estar na casa do Pai. E o mais importante quando você está na casa do Pai é você ter a certeza de que o Pai está na casa. E se o Pai está na casa, todo o mal ele tem que sair. Toda palavra maldita contra a sua vida, ela cai no poder que há no nome de Jesus. Toda arma forjada contra a sua vida, ela não prospera. Toda seta, todo laço, toda corrente, ela é quebrada no poder que há no nome de Jesus. Porque você está na casa do Pai. E na casa do Pai, Ele guarda a nossa vida, Ele nos protege. E o louvor que nós cantamos essa noite, ele fala, não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus, eles jamais vão morrer na sua vida. E os propósitos que o Senhor tem para a sua vida. Mas e o texto que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite, ele se encontra no livro de Jó, capítulo 14, versículos de 7 a 9. Apenas 3 versículos. Que os irmãos possam estar abrindo a Bíblia de cada um, para a gente poder estar acompanhando essa mensagem, essa passagem. Então, todos acharam? Amém? Amém, glória a Deus. Vamos então, né, meus irmãos, nos colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Jó 14, versículos de 7 a 9. E aí vamos fazer assim então, eu vou ler um versículo, os irmãos leem os outros, são 3 versículos, é bem rápido, e fala assim, como está ali no Data Show, o pastor colocou, porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Versículo 8, a igreja. Ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Vamos fechar os nossos olhos, amado Deus e Pai, muito obrigado. Eis aqui a Tua palavra, Senhor Deus, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, rocha minha e redentor meu, e que essa palavra, Pai, como falou na minha vida, possa falar na vida da Tua igreja, na vida de cada irmão e ser bênção na vida de cada pessoa que está aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, meus irmãos? Como é bom estar na casa do Pai. E você que nos assiste também, por qualquer motivo, se você não pôde estar aqui, que a mesma bênção derramada nesse lugar alcance a sua casa e que você possa estar abrindo o seu coração nessa noite, a sua casa, para que o Senhor possa estar fazendo morada na sua vida e na sua casa, renovando velhos sonhos, porque o Senhor, Ele é poderoso para fazer isso. E na minha reflexão, eu achei interessante, algum tempo atrás, o pastor Odemar até falou no domingo sobre essas árvores aqui. E há um tempo atrás eu tinha observado elas e eu estava pensando, e aí o Senhor falou comigo e é realmente sobre isso. E eu queria que vocês tivessem uma ideia que quando eu sentei ali, vocês sentam também, têm essa mesma impressão, pelo conhecimento, por aquilo que vocês já viram, por toda a experiência de vida, né? Quando você olha para essa árvore que está aqui, você diz que ela tem vida. É uma árvore frondosa, cheia de folhas, flores, mas ao mesmo tempo, quando você é levado para olhar para essa aqui desse lado, inclusive até a própria luz, ela te favorece nessa visão, você aponta para ela e você diz que ela é uma árvore morta, uma árvore sem vida. E aí eu queria fazer uma pergunta para você, você não precisa me responder, é algo íntimo, é você e Deus, nessa noite. Como você tem se sentido? Com qual dessas 2 árvores você tem se identificado? E o meu foco principal é nessa árvore aqui, onde ninguém valoriza, onde você diz que ela está morta, onde você diz que nada vai acontecer com ela. Mas nós cantamos que os sonhos de Deus, eles jamais vão morrer, e as promessas do Senhor não vão morrer, porque o Senhor, nós na verdade olhamos com a nossa visão humana, mas o Senhor, Ele olha de maneira diferente. Na semana retrasada, umas 2 semanas atrás, eu me recordo que eu, minha esposa e minha filha, nós
fomos ao monte. E lá nós fomos agradecer ao Senhor pelas bênçãos, pelo que Ele tem feito, mas também fomos colocar aos pés do Senhor alguns pedidos. E lá quando eu cheguei, depois eu conversei com ela, acho que foi ontem ou anteontem, sobre isso. Nós chegamos por orar embaixo de uma árvore bonita como essa. Aí do lado eu olhei e falei, puxa Senhor, aquela árvore ali da vez passada que eu vim, ela estava tão bonita e agora ela está morta. E aí imediatamente o Senhor falou comigo e me veio a visão dessas duas árvores. Ele falou, não, você está vendo com seus olhos, eu vejo diferente. Enquanto você vê que ela está morta, eu digo para você, e você fale, que ainda existe vida aí. E é isso que o Senhor quer falar para mim e para você nessa noite. O tema dessa mensagem, ainda existe vida aí. Porque o Senhor tem propósito para a sua vida. E eu fui buscar também no dicionário a palavra propósito, né? Quando a gente olha propósito, a gente procura, é um caminho, é uma finalidade. No dicionário ele me diz aqui que é o que se quer fazer, realizar, plano, intuito e alvo. Essa palavra alvo eu achei interessante. E ela me chamou muita atenção. Porque sabia então que o Senhor tem um alvo para você? O Senhor tem um alvo para você atingir e é só para você. Então isso me faz lembrar, se você tem um alvo, você é uma flecha nas mãos do Senhor. E se você é uma flecha nas mãos do Senhor, eu não sei se alguém já brincou em algum momento aqui com arco e flecha, nem que você segura e puxa a flecha. E é assim que o Senhor faz comigo e faz com você. Ele puxa você para te dar o impulso para você chegar no alvo onde você não é capaz. Então você vai chegar a lugares a que você, pelas suas próprias forças, você não chegaria. Mas o Senhor puxa você e Ele te joga à frente e você acerta o alvo. Para que o nome dEle seja glorificado. Porque, meu irmão, nós estamos lendo esse livro com propósito, e o Senhor tem propósito na minha vida, Ele tem propósito na sua vida. Então, se Ele tem um alvo para você, pode ter certeza, você vai atingir esse alvo, independente das circunstâncias. E mesmo que digo ainda para você, está morto, o Senhor vai dizer para você, ainda existe vida aí, porque agindo eu, quem impedirá? Quando o Senhor fala, tudo acontece. E o interessante é que você, dentro dessa vida e dessa situação, e dentro desse propósito, dentro desse alvo, o Senhor fala para você, meu querido, minha querida, você tem valor. Você não é obra do acaso, você não é um erro. O Senhor tem um propósito para a sua vida, onde Ele te colocou exatamente. Sabe a família que você tem? É a que o Senhor te deu. É aquela ali mesmo, exata para você. Sabe aquele lugar em que o Senhor te colocou? É onde Ele exatamente queria que você ficasse. É onde exatamente Ele quer que você fique. E é onde Ele quer que você faça, quando Ele te coloca alguma coisa nas suas mãos. Mas interessante que quando a gente olha para essa árvore, me relembra alguns personagens bíblicos muito conhecidos, que você vai lembrar junto comigo e que são muito fáceis. Por exemplo, a vida de Davi, do rei Davi. Vocês se lembram quando Samuel foi ungir Davi? Ele foi lá em Jessé e passaram todos aqueles filhos, né? E eu fico imaginando, Samuel, é esse, o Senhor não. Deve ter sido até interessante, né? Imagina, Samuel é esse, é o Senhor assim, ó. Não, 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 não e não. E você imagina Samuel no final, peraí, mas tem mais alguém? Aí já se lembra, não, tem alguém lá esquecido, lá no campo, chama ele. E aí quando ele chama, você já sabe o que acontece, ele é ungido naquele lugar. E mais antes, ninguém sentaria à mesa antes que ele chegasse. E é assim que o Senhor faz na nossa vida. Mas o interessante, nisso daqui, ele fala para Samuel, olha Samuel, você vê o exterior, mas eu vejo o coração. E nessa noite, o Senhor que está aqui, Ele conhece o teu coração. Ele te sonda por dentro, porque foi Ele que te criou. Então Ele conhece você, melhor até do que você mesmo. É o Senhor que te conhece. Mas eu vou te dar um outro exemplo também, que às vezes nós temos situações nas nossas vidas em que as pessoas, nesse caso de Davi, você é colocado nessa situação, como se você fosse sem vida e como se você estivesse morto. Mas existem situações em que nós mesmos, às vezes, também duvidamos da nossa capacidade. Duvidamos daquilo que Deus deu na tua mão para você fazer. Eu vou te dar um exemplo simples, você lembra de Moisés? Moisés, em Êxodo, quando você pegar o capítulo 3 e 4, ele fala com Deus e Deus fala com ele na sarça ardente. E aí Moisés fala assim, mas quando eu chegar para o povo, para falar com o povo de Israel, eles vão acreditar em mim? E aí o que Deus fala? Você vai avisar para eles que eu sou te enviou. Então, meu irmão, nessa noite,
Diante dos seus problemas, diante das suas lutas, você vai dizer assim, olha, eu sou, está comigo, eu sou, é poderoso para resolver aquilo que eu não tenho condições, eu sou, vai na minha frente. E é o que aconteceu com Moisés, e é o que o Senhor fez na vida dele. E aí eu acho interessante porque quando você pega Isaías 40:31, fala assim, mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Meu irmão, minha irmã, meu querido e minha querida, e você que nos assiste, no meio da tempestade, não pare a sua oração. A tempestade é que tem que parar quando você ora. A tempestade é que tem que cessar quando você coloca o seu joelho no chão, quando você entrega ao Senhor aquela situação, porque é dele a última palavra. Eu me recordo em uma situação, não muitos anos atrás, em que eu fui intimado, né, minha esposa lembra, a estar trabalhando com um coral de uma igreja, e aí aquela igreja ainda não tinha coral, e nós tivemos que formar aquele coral. E nas nossas reuniões nós sempre orávamos, sempre, tanto antes quanto no final, e tínhamos aqueles pedidos de oração, como nós fazíamos. E uma senhora, uma corista, ela colocou que ela queria, e ela pedia a Deus que nós orássemos para que o esposo dela assistisse aquela cantata naquele dia, porque ele nunca havia ido à igreja. E todas as vezes que ela se arrumava e que ela ia à igreja, ela falava, olha, vamos, ele, não, eu não vou. E nós oramos durante aquele processo, e você pode ter ouvido, às vezes, na sua vida, pessoas que podem te vir à mente, e situações de que, olha, mas, irmão, você não sabe a minha limitação, você não sabe da minha dificuldade, você não conhece o meu esposo, você não sabe da minha esposa, do meu filho, ou de um parente próximo, porque às vezes e eu já ouvi aquele ditado popular, que se vocês me permitem, abre aspas, às vezes as pessoas colocam, pau que nasce torto, morre torto. Só que tem uma situação aí, você já procurou pegar essa madeira e levar para o carpinteiro de Nazaré? Porque é ele que vai consertar, é ele que vai aplainar, é ele que vai nivelar, é ele que vai tirar toda aquela rebarba. E o interessante naquele período que nós oramos, e no dia da cantata, nós estávamos recebendo as pessoas que estavam chegando ali, e ela chegou ali para mim e para minha esposa, com os olhos cheios de água, dizendo que ela havia mais uma vez se arrumado para aquela cantata, e quando ela estava saindo, o marido mais uma vez perguntou, você está indo aonde? Ele já sabia, entre aspas, ela falou, né, olha, ela já sabia. E ela falou, olha, eu estou indo para a igreja. E aí, mais uma vez, ela esmoreceu, que ela falou, olha, mais uma vez, e ele disse para ela, espera um pouquinho, olha que interessante, o homem pedindo para a mulher esperar, que normalmente é ao contrário, né? Normalmente é ao contrário, mas olha, você pode me esperar um pouquinho, porque hoje eu vou com você. Aquele homem que nunca havia entrado em uma igreja, naquele dia ele foi, e ela feliz, agradecendo a Deus, louvando e exaltando o nome do Senhor naquele lugar, e ela me mostrou o esposo sentado na casa do Pai. Porque é na casa do Pai que nós temos conforto, é na casa do Pai que nós temos refrigério, é na casa do Pai que cuida de mim e de você. E uma outra situação que eu queria deixar para você nessa noite, que foi muito interessante, há uns 2 anos atrás, no final de 2020 e no início do ano passado, eu estava a trabalho, eu estava na fronteira do Brasil com a Venezuela, e minha família ficou. E quando eu cheguei naquele lugar, quando eu fui, já haviam pessoas orando por mim, e eu sabia que Deus tinha um propósito na minha vida naquele lugar. Eu não fui somente a trabalho, até porque, meu querido, quando o Senhor te manda para algum lugar, nunca é só para isso. Quando Ele te colocar em algum lugar, pode ter certeza, é exatamente onde Ele quer que você fique, e é onde Ele quer que você faça, e pode ter certeza, Ele vai te usar. Meu irmão, e é muito maravilhoso, é muito bom você saber que no meio do furacão, é difícil, tá? Mas o Senhor está contigo. É muito bom. Então, naquele lugar foi interessante que quando eu cheguei com uma função. Em determinado momento, minha esposa lembra disso bastante, o meu chefe, ele teve que sair por um problema que ele teve, e ele não pôde mais continuar naquela operação. E aí, eu ainda fui chamado para assumir o lugar dele,
e eu estive naquele lugar cuidando de uma parte bastante sensível daquela base, e as coisas parece que às vezes acontecem ao mesmo tempo. E aí, quando eu cheguei ali, existia também uma célula evangélica naquele lugar, a qual eu participava, e o irmão responsável por aquela célula falou: olha, Wagner, eu vou estar saindo daqui agora de Pacaraima e eu vou ter que estar indo para Boa Vista, então você pode assumir também a célula evangélica. Então eu assumi. Mas naquele momento foi interessante, porque existiam pessoas orando por mim, e é muito bom você saber também que tem pessoas orando por você. Você está revestido pela oração, pelo Senhor, é claro, com a armadura de Deus, mas pessoas orando por você. E eu me lembro que naquele período, o pastor Elias Barbosa foi dessa igreja, ele também orava por mim, e mandávamos algumas mensagens, e naquele momento eu me lembro que, e é sempre no momento certo, né, ele mandou para mim 2 músicas, que como me abençoaram, e a palavra fala, né, quando a palavra certa, ela é colocada no tempo certo, ela é um bálsamo para a nossa vida. E naquele momento, aquela música, aquela letra daquela abençoou a minha vida e ela abençoou a vida de tantas pessoas que estavam ali. E eu queria deixar para você essa letra. O nome dela fala sobrevivi. Mas quando é sobrevivi, a gente não pode entender naquele sentido de que eu sobrevivia numa luta, eu cheguei todo moído e arrebentado, não. É porque você resistiu no poder que é no nome de Jesus. Você resistiu até o final. Como o Senhor tem preparado para mim e para você uma coroa incorruptível para aqueles que o amam para aquele grande dia. Meu irmão, e é para isso que eu e você estamos aqui. Para louvar, para exaltar o nome do Senhor, mas para sair também, para pregar a palavra dEle, para saquear o inferno, porque Jesus está voltando. Essa é uma realidade. E nós não podemos deixar isso de lado, porque almas estão se perdendo e às vezes nós estamos simplesmente parados aqui, fechados e vendo as pessoas irem embora. E aí eu sento no meu lugar e fico, os 3 S que eu vi uma vez, salvo, sentado e satisfeito. Mas o Senhor, quando Ele olha para mim e para você, para a minha luta, para a sua luta e para a sua dificuldade, mesmo você se sentindo assim, Ele diz para você, ainda existe vida aí. E Ele vê você com grandes possibilidades, como ninguém às vezes te vê, como você às vezes também não se vê, mas Ele vê possibilidade. E a letra dessa música fala assim: o vento não me derrubou, o medo não me parou, a guerra me feriu, mas a experiência ficou. Eu não me calei e não vou me calar. Enquanto houver fôlego, vou adorar. Posso até ter caído na guerra, mas caído não vou ficar. Sei que esse vento vai passar, em nome de Jesus nessa noite, na sua vida também vai passar. Também sei que o meu milagre vai chegar e o seu milagre também vai chegar, em nome de Jesus, porque Ele tem propósito para a sua vida. E Ele continua: Deus conhece a minha história, sabe tudo sobre mim. É só olhar para ver quantas guerras já venci. E é só você olhar para trás realmente o que você era e o que o Senhor Jesus fez na sua vida e te transformou e te fez nova criatura. E aí o refrão é maravilhoso, que ele fala: sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. E esse pedaço dessa música é uma que, apesar de eu estar longe, era um pedaço que me abençoava profundamente, que ele fala, e nessa noite eu quero deixar para você, Ele cuida da tua casa, Ele cuida da tua família, Ele cuida do teu trabalho, Ele cuida da tua vida, Ele cuida do ministério, Ele cuida da saúde, Ele cuida desta igreja, e Ele cuida de ti. Adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifique que Ele cuida, louve a Ele que Ele cuida, receba força, receba alegria, receba equilíbrio, unção de ousadia. Essa guerra não te mata, vai te fortalecer. É nesse deserto que Deus vai prover. Se prepare, tem novidade chegando para você. Nessa noite, em nome de Jesus, eu quero dizer isso para você. Tem novidade chegando para você. Deus dá força ao cansado, levanta o caído, exalta o humilhado. Ele cuida do ferido. Enquanto você adora Ele aqui, Ele cuida de tudo para você. Então adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida. E aí a música termina e ele fala: sobrevivi e Deus cuida de mim. Meu irmão, nessa noite, mesmo que você se sinta assim, o Senhor tem cuidado de você. O Senhor tem cuidado de você. E Ele diz para você mais uma vez, e para mim nessa noite, porque primeiro o Senhor fala para mim, para que eu possa falar: ainda existe vida aí,
mesmo que alguém vá contra, mesmo que digam que não, mesmo que você não se sinta, ainda existe vida aí. E eu completo com Isaías 61:3, que fala: para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria em vez de tristeza, um perfume de felicidade em vez de lágrimas, roupas de festa em vez de luto. Eles farão o que é direito, serão como árvores que o Senhor plantou, para mostrar a todos a sua glória. Você é uma árvore plantada pelo Senhor. Que aí eu relembro do Salmos 1:3, que fala: pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Então, meu irmão, o que o Senhor vai fazer comigo e com você? Você não está morto, Ele diz, ainda existe vida aí. Ele vai te pegar, Ele pode te plantar junto a ribeiros de água. E nós cantamos isso aqui: quero beber dos teus rios, Senhor, sacia a minha sede, lava o meu interior, eu quero fluir. E é isso que o Senhor tem para mim e tem para a sua vida. Porque, meu irmão, às vezes na nossa caminhada, a colheita, ela é a superação dos desafios. Não há colheita sem a semeadura. E para finalizar, voltando lá no início, em Jó 14, 7-9, ele diz que mesmo que as suas raízes envelheçam e o seu toco morra na terra, em outras versões ele diz que o seu tronco morra na terra, basta um pouco de água, o Senhor vai te fortalecer, e ela brota, soltando galhos como uma planta nova. E por fim, eu quero deixar para a amada igreja, Jó 42, 2, que diz: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos, em algumas versões fala alguns dos seus planos, mas aqui fala, em nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Então, meu querido e minha querida, olha, o pastor até colocou ali, ó, viu? Bem sei que tudo pode e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Então, meu irmão, o que o Senhor tem para a sua vida, o que o Senhor tem para a minha vida, ninguém pode roubar aquilo que Deus te deu. Não deixe ninguém tirar aquilo que o Senhor te deu, porque o Senhor é poderoso para fazer na minha vida, Ele é poderoso para fazer na sua vida, e o que Ele deixou para você, onde Ele te colocou, pode ter certeza que toda a luta que você está passando, toda a dificuldade que você está passando, eu não sei realmente o momento que você está passando, mas uma pessoa principal sabe, o Senhor. E é a Ele que você tem que entrar em secreto e colocar tudo no altar dele. Conversa com ele, porque o nosso Deus, ele é um Deus relacional. Ele quer intimidade. Então, meu irmão, busca o Senhor, ore ao Senhor, ore na madrugada, ore durante o dia, esteja ligado com o Senhor, porque Ele tem propósito na sua vida, Ele tem um alvo na sua vida, e eu tenho certeza, em nome de Jesus, nessa noite, você vai atingir o alvo que o Senhor prometeu, e Ele vai fazer na sua vida, porque quem tem propósito, eu, você, nós temos propósito do Senhor, e que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada irmão nessa noite, você que nos assiste, que o Senhor esteja abençoando também poderosamente a sua vida, a sua casa, e quando você for nos assistir essa gravação, se você não conhece a Jesus, que você possa estar entregando a sua vida a Jesus. Procure uma igreja evangélica próxima da sua casa. Se você está pertinho de nós, venha nos visitar aqui na Décio Vilares 36, em Copacabana. Mas nós temos certeza que o Senhor tem propósito para a sua vida, o Senhor tem propósito para a sua casa, como o Senhor tem propósito para a vida de cada irmão aqui. E o Senhor vai cumprir cada propósito na vida de cada irmão, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, meus irmãos, vamos orar, vamos estar colocando as nossas vidas no altar do Senhor. E eu aproveito e agradeço o convite, a oportunidade do pastor Fernando, por essa noite, por esse momento, mas vamos estar colocando as nossas vidas no altar do Senhor, vamos estar clamando pelo Senhor e agradecendo por essa oportunidade. Amado Deus e Pai, muito obrigado, Pai, por essa noite, por essa oportunidade, por estarmos, Senhor, na casa do nosso Pai. Na casa do nosso Pai, nós nos sentimos à vontade, porque o Senhor é o nosso
Pai, o Senhor é o nosso Paizinho que se relaciona conosco, Amém. que nos ouve, que cuida de nós. Pai, nós sabemos que propósitos Tu tem para as nossas vidas, e nessa noite, Pai, nós queremos que grandes coisas estão por vir. Amém. E por isso nós estamos alegres, porque nós sabemos, Pai, que o Senhor é conosco, é o Senhor quem nos guia, é o Senhor quem nos guarda, o Senhor, como foi falado, o Senhor cuida da nossa vida, cuida da nossa casa, cuida do nosso ministério, cuida dessa igreja, cuida da nossa família. Pai, então esteja nesse momento, Pai, tomando cada irmãozinho que se sente, Senhor Deus, como essa árvore às vezes, Senhor Deus, sem vida, mas o Senhor diz nessa noite, ainda existe vida aí. Amém. Não acabou. Os sonhos que eu tenho para você, mesmo que você pense que eles acabaram, eles não acabaram, porque a última palavra é minha, e você vai atingir o alvo que eu tenho proposto para a sua vida, para que o meu nome seja glorificado, vidas sejam salvas, o inferno saqueado, e que o meu nome seja glorificado, para que naquele grande dia nós juntos possamos estar participando das bodas do Cordeiro, nós, as nossas famílias, a nossa casa, os nossos vizinhos, os nossos parentes, quem o Senhor colocar, Pai, no nosso caminho, que nós possamos ser sal nessa terra e luz nesse mundo. Pai, guarda a Tua igreja. Pai, nos dá também uma noite de paz, uma noite abençoada, como a Tua palavra fala, em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Pai, nós vamos voltar para as nossas casas, nós sabemos que o mesmo anjo que nos trouxe é o mesmo que vai nos levar e nos acompanhar, e na nossa casa, Pai, nós declaramos nessa noite a Tua paz, a Tua graça, o Teu cuidado, e sobre as nossas vidas e de nossa família, não vale encantamento, não vale palavra de maldição, e tudo, Senhor Deus, que seja contrário à Tua palavra, que seja nessa noite quebrado no poder que há no nome de Jesus, porque há poder no Teu nome, Pai. Amém. Nós cremos no Teu nome e sabemos, Pai, que maior é o Senhor, e no final nós vamos poder dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Muito obrigado, Pai, louvamos o Teu nome nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém.